DeepSeek atualizou o V4 e esse tipo de avanço em IA costuma ser subestimado no início, pois não torna o modelo mais inteligente. Isso deixa o sistema mais rápido, barato e difícil de sobrecarregar. E isso é importante, pois um modelo mais inteligente não serve se for lento, caro ou difícil de disponibilizar. DeepSpark é a DeepSeek atacando a parte da IA que realmente decide se esses sistemas podem escalar no mundo real. Certo, então eles atualizaram o V4 com algo chamado DeepSpark, e o objetivo é fazer o modelo responder mais rápido, torná-lo mais barato de disponibilizar e permitir que o mesmo hardware atenda mais usuários. É nessa direção que a corrida da IA segue agora. A DeepSeek diz que o DeepSpark pode aumentar a velocidade de resposta por usuário em até 85%. No V4 Flash, o ganho é de 60% a 85%. No V4 Pro, é de 57% a 78%. E isso não foi apenas um teste de laboratório. A DeepSeek diz que o DeepSpark já foi implantado sob tráfego real de usuários. A manchete é que a DeepSeek pode ter achado uma forma melhor de tornar modelos poderosos mais rápidos e baratos de operar. Modelos de linguagem modernos ainda geram texto de forma aparentemente lenta no nível do sistema, produzindo um token após o outro. Cada token depende do anterior, então respostas longas aumentam o tempo de espera. Quando milhões acessam o modelo ao mesmo tempo, o hardware se sobrecarrega. A DeepSeek aponta como principais gargalos na IA em produção: baixa utilização de GPU, alto tempo de espera do usuário e alta latência. O truque do DeepSpark é a decodificação especulativa, que pode ser entendida facilmente assim. Ao invés do modelo grande escrever a resposta aos poucos, um modelo auxiliar menor pode rapidamente rascunhar os próximos trechos. Então, o modelo grande verifica esse rascunho. Se o rascunho estiver bom, o sistema mantém esses tokens e avança mais rápido. Se parte do rascunho estiver errada, o modelo grande rejeita essa parte e corrige a resposta a partir dali. Então, o modelo menor não está substituindo o modelo principal. É mais como um assistente rápido que diz: acho que os próximos tokens provavelmente são esses. E o modelo grande diz: sim, continue, ou não, pare aqui. Por isso pode acelerar sem alterar o que o V4 deveria dizer. A resposta final ainda é do modelo grande. DeepSpark só está tentando chegar lá com menos passos lentos. Versões antigas dessa ideia tinham um problema. Alguns modelos auxiliares fazem o rascunho de um token por vez, deixando-o mais limpo, pois cada token conhece o anterior. Mas o modelo auxiliar também fica lento, perdendo parte da vantagem de velocidade. Outros modelos fazem rascunhos de vários tokens simultaneamente, o que é bem mais rápido, mas traz outro problema. Tokens seguintes são previstos antes do sistema saber ao certo o que os anteriores se tornaram. Então, o começo do rascunho pode ser forte, mas o final começa a ficar mais fraco. Esse problema é chamado decaimento de sufixo. Em linguagem simples, isso só quer dizer que o final do rascunho começa a desmoronar. DeepSeek traz um exemplo no artigo. Se a resposta pudesse continuar como com certeza ou sem problema, um modelo de rascunho totalmente paralelo poderia misturar as duas e gerar algo como com problema ou sem certeza. Não é que o V4 diria isso. O modelo auxiliar tenta adivinhar várias posições ao mesmo tempo, podendo unir caminhos diferentes sem querer. DeepSpark é a tentativa da DeepSeek de corrigir isso. Permite ao modelo auxiliar criar um rascunho rápido, e o DeepSpark depois adiciona uma camada de correção que alinha os tokens posteriores aos anteriores. A DeepSeek chama isso de geração semi-autorregressiva, mas a versão simples é esta. O DeepSpark mantém a rapidez e acrescenta consciência de sequência, para evitar que o rascunho vire palpites desconexos. Ao invés de optar entre velocidade e coerência, o DeepSpark busca ter os dois. O artigo apresenta duas formas de fazer isso. Uma é chamada de cabeça de Markov, e a outra é chamada de cabeça de RNN. A cabeça de Markov é mais simples. Ela analisa o token anterior e prevê qual próximo token faz sentido, mantendo-se barata e fácil de implementar. A cabeça RNN lembra mais partes do rascunho, mas a melhora foi pequena e ela é mais complexa em produção. Assim, a DeepSeek usa como padrão a cabeça Markov, que é mais simples. Depois vem a segunda parte do DeepSpark, provavelmente a mais importante para a IA no mundo real, pois gerar mais tokens nem sempre é melhor.
Se o modelo auxiliar sugerir 5 ou 6 tokens, mas o principal aceitar só os 2 primeiros, o sistema perdeu tempo analisando o resto. E quando a plataforma está sob muito tráfego, esse desperdício faz diferença. Cada token inútil verificado pelo modelo maior consome capacidade que poderia atender outro usuário. Então, The Spark não pergunta apenas quantos tokens podemos gerar. Ele pergunta quais tokens valem a pena serem verificados agora. Isso é verificação programada com base na confiança. The Spark atribui uma pontuação de confiança a cada token sugerido, estimando a chance de o token passar na verificação do modelo principal. O sistema decide quanto do rascunho deve ser enviado ao modelo principal. Quando o tráfego está leve, The Spark pode se dar ao luxo de verificar mais tokens. Se houver espaço na GPU, checar palpites extras não é problema. Com tráfego intenso, The Spark fica mais seletivo. Ele corta o lado mais fraco do rascunho antes que esses tokens desperdicem capacidade. Essa é a parte que faz o The Spark parecer menos um truque comum de modelo e mais uma infraestrutura de serviço. Não está só tentando gerar mais rápido em teste limpo. Ele analisa o quão ocupado está o sistema, o espaço disponível no hardware e se vale a pena fazer as verificações. O agendador DeepSeek usa perfis de throughput para o mecanismo. Resumidamente, o sistema já possui um mapa do comportamento do hardware sob várias cargas. Assim, o The Spark pode escolher quando usar mais processamento em rascunhos longos e quando ser mais rigoroso mantendo lotes menores. E em produção, ele faz isso sem deixar a GPU parada esperando. O agendador se ajusta ao pipeline de serviço, mantendo o hardware ativo enquanto o The Spark escolhe quais rascunhos de tokens verificar. Parece técnico, mas o principal é simples. The Spark não foi feito só para impressionar em demonstrações, e sim para tráfego real de IA online. Por isso, os resultados são interessantes. Em testes offline, a DeepSeek avaliou o The Spark em matemática, programação e conversas cotidianas. Os modelos de referência incluíram o Qwen 3 com 4 bilhões, 8 bilhões e 14 bilhões de parâmetros, além do Gemma 4 da Google DeepMind com 12 bilhões. Os modelos de referência foram o Eagle 3 e o DeFlash. No Qwen 3, com 4 bilhões, 8 bilhões e 14 bilhões de parâmetros, o The Spark aumentou o comprimento médio do rascunho aceito em relação ao Eagle e ao Eagle 3 em 30,9%, 26,7% e 30%. Em relação ao DeFlash, os ganhos foram de 16,3%, 18,4% e 18,3%. A expressão comprimento do rascunho aceito pode parecer seca, mas é a principal métrica aqui. Ou seja, os palpites do The Spark foram aprovados com mais frequência pelo modelo principal. Quando mais palpites são aprovados, o modelo principal avança mais rápido, sem precisar seguir o passo lento de token por token. O padrão foi parecido nos Qwen maiores e também ocorreu com a Gemma, mostrando que não era algo exclusivo da DeepSeek para uma família de modelos. Diferenças de domínio também são relevantes. Matemática e código funcionam melhor com esse método, pois os próximos tokens costumam ser mais previsíveis. Ao escrever código, o modelo tem menos caminhos válidos para seguir. Já em conversas abertas, há muitas opções para continuar a frase. Por isso, a verificação adaptativa do The Spark é crucial. O código aceita rascunhos longos, mas em conversas, o sistema deve ser mais cuidadoso. The Spark não considera todas as solicitações como o mesmo problema. DeepSeek também investigou porque modelos de rascunho paralelos às vezes superam os de passo a passo, o que pode parecer estranho. Você normalmente esperaria que o método passo a passo fosse mais preciso, mas na decodificação especulativa, o primeiro token gerado é extremamente importante. Se o primeiro token for rejeitado, o bloco de rascunho é descartado imediatamente. Geradores de rascunho paralelos podem ser mais fortes no primeiro token, usando modelos auxiliares mais profundos, sem o mesmo custo passo a passo. Na análise do Qwen 3 de 4 bilhões de Flash, começou melhor do que Águia 3 no primeiro token, tipo 0,88 contra 0,81 em matemática e 0,72 contra 0,53 em chat. Depois, DeFlash começou a decair porque seus palpites eram menos conectados. Águia 3 foi mais estável nas partes profundas da sequência,
mas iniciou mais fraca. DSpark combina as duas vantagens. Ele começa forte como um redator paralelo, mas tem consciência suficiente da sequência para evitar que o final do rascunho desmorone muito rápido. DeepSeek também testou diferentes comprimentos de rascunho, 4, 8, 12 e 16. DSpark superou DFlash em todos os comprimentos, e a diferença aumentou à medida que os rascunhos ficavam mais longos. Por volta do comprimento de proposta 7, DSpark melhorou o comprimento aceito em relação ao DFlash em 16% em matemática, 15% em código e 18% em chat. Por volta do comprimento de proposta 15, esses ganhos aumentaram para 30% em matemática, 26% em código e 22% em chat. Isso é importante porque rascunhos longos fazem sistemas paralelos mais fracos falharem, mas o DSpark lida melhor, pois os palpites são mais conectados. A latência extra foi mínima. Com tamanho de lote 128 em todos os contextos, comprimentos de 500 e 12 a 4096 tokens, aumentando o comprimento do rascunho de 4 para 16, adicionou apenas cerca de 0,2 a 1,3% de latência total em relação ao DFlash. DeepSeek afirma que é possível rascunhar mais, ter mais partes do rascunho aceitas e quase sem atraso extra. Depois, testou a confiança separadamente. Quando o DSpark ficou mais seletivo sobre quais tokens verificar, as taxas de aceitação dispararam. O chat foi de 45,7% para 95,7%. A matemática foi de 76,9% para 92,5%. O código foi de 67,6% para 92%. Em termos simples, DSpark ficou muito melhor em evitar palpites ruins antes de perder tempo, mas um limite fixo de confiança ainda não é suficiente. Um token que vale a pena verificar quando o sistema está tranquilo pode não valer a pena quando o sistema está lotado de usuários. DeepSeek ajustou as pontuações de confiança com ajuste sequencial de temperatura, reduzindo o erro esperado de calibração para cerca de 1%. O sistema precisava que esses números de confiança fossem suficientemente precisos para decisões de agendamento. Os resultados do tráfego ao vivo vão além de discutir apenas benchmarks. A DeepSeek comparou o DSpark 5 com comprimento máximo de rascunho 5 com o MTP-1, a linha de base de produção mais antiga. O MTP-1 era uma configuração de token único, pois o antigo sistema de múltiplos tokens podia afetar o desempenho em tráfego intenso. O DSpark substituiu isso 2 semanas após o lançamento do DeepSeek V4. Para o V4 Flash, com uma meta de 80 tokens por segundo por usuário, o DSpark melhorou o desempenho agregado em 51%. Com a meta mais rigorosa de 120 tokens por segundo, a linha de base estava perto do seu limite, enquanto o DSpark apresentou um desempenho agregado nominal 661% maior. DeepSeek considera isso mais como uma evidência de que o DSpark atinge um nível de desempenho que a linha de base antiga realmente não conseguia suportar. Para o V4 Pro, o mesmo padrão apareceu. Com 35 tokens por segundo por usuário, o DSpark melhorou vazão agregada em 52%. Com 50 tokens por segundo, ele mostrou uma vantagem nominal de 406%, porque o MTP-1 novamente colapsou para um regime de baixa concorrência. Com a capacidade do sistema igualada, o DSpark tornou a geração por usuário de 57% a 78%, mais rápida no Pro e de 60% a 85% mais rápida no Flash. Por isso, o menor custo e a menor pressão sobre os chips são importantes. Se uma única GPU antes processava, sem consultas de usuários, um ganho de eficiência de 85%, pode significar algo mais próximo de 185 consultas? Como exemplo simplificado, isso não quer dizer que toda implantação dobra a capacidade, mas mostra por que otimizar a inferência é tão importante, especialmente na China, onde o acesso aos chips mais avançados é restrito pelos controles de exportação dos Estados Unidos. A DeepSeek não é a única empresa chinesa falando sobre isso. A Tencent afirmou que a eficiência de inferência limita a ampla adoção de IA em hardwares mais fracos e que está desenvolvendo mecanismos de atenção, comunicação assíncrona e cache de memória.
A equipe de IA da Xiaomi também disse que seu modelo MIMO V2.5 Pro Ultra Speed pode gerar mais de 1000 tokens por segundo, uma das velocidades mais rápidas alegadas no setor. A questão é que os laboratórios de IA chineses agora competem não só em inteligência dos modelos, mas também em oferecer modelos em larga escala de forma mais barata, rápida e eficiente. A DeepSeek também liberou a pesquisa como código aberto. The Spark integra a pilha open source DeepSpec, lançada no GitHub e Hugging Face em parceria com a Universidade de Pequim. O DeepSpec inclui ferramentas para preparação de dados, treinamento, avaliação e suporte integrado para The Spark, The Flash e Eagle 3. As famílias de modelos-alvo suportadas atualmente incluem Kiobuen 3 e Gemma, com avaliação em vários conjuntos de dados, como GSM 8K, MET 500, AIM 25, Human Eval, MBPP, Live Code Bench, MT Bench, Alpaca e Arena Hard V2, mas não é um brinquedinho plug and play. Mesmo a configuração padrão do Qwen 3 de 4 bilhões pode exigir cerca de 38 terabytes de cache de destino, e a configuração padrão é feita para um ambiente de nó único com 8 GPUs. Então sim, é open source, mas ainda é um trabalho sério de infraestrutura. Não é como se a DeepSeek dissesse, aqui está um novo cérebro. É a DeepSeek dizendo, aqui está um sistema nervoso melhor para colocar esse cérebro em funcionamento. O modelo não ficou subitamente mais capaz. Isso não altera a inteligência do V4 nos benchmarks tradicionais, mas pode fazer o V4 parecer mais rápido, atender mais usuários, desperdiçar menos verificação, computação e levar a fronteira entre throughput e latência para um lugar melhor. E nessa fase da IA, isso é um grande avanço. O próximo desafio não é só ter o maior modelo, mas torná-lo avançado, barato, rápido e estável para pessoas e agentes usarem o dia todo. É aí que o DeepSpark entra. Não é mais barulhento nem chamativo, só mais rápido, barato e difícil de ignorar.